Sérgio Coelho de Oliveira. Eu sou, como digo sempre, eu sou jornalista por devoção. Desde pequeno eu gostei de escrever. Aliás, eu costumo dizer que saber se comunicar, saber escrever, não é mérito de ninguém, não é motivo de orgulho de ninguém. É um dom que você recebe. Como tem o cara que é bom em música e tem os desafinados como eu, tem o cara que é bom em matemática e tem os caras que não sabem somar como eu, tem os caras que são geniais em física, química. Enfim, eu acho que isso tudo vem de Deus. A gente nasce apenas como responsabilidade nós temos de desenvolver esse dom que a gente recebe ao nascer. Então, eu procurei desenvolver aquilo que eu achei mais importante para a minha vida. Então, desde os 10, 15 anos que eu escrevo e vivi minha vida, construí minha família, construí meu lar, tudo com a redação, com o texto. Então, eu na parte de jornalismo, uma atividade profissional, e na parte de pesquisa de história, uma atividade vocacional. Não dá lucro, não dá dinheiro, a gente faz por amor, por ideal. E é esse ideal, esse amor, ele é sustentado por organizações como a PROAC, que dá a você chance de você publicar os trabalhos que você faz, e que você não teria condições não fosse com o subsídio, com a ajuda de algumas entidades públicas, como é o caso da PROAC, nesse projeto de literatura. Então, eu agradeço bastante as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de prestigiar a cultura dessas pessoas que se dedicam por amor, por vocação, por ideal. O título do livro que nós estamos terminando de escrever, praticamente está finalizado já, é No Rastro das Tropas, roteiro de Itararé a Sorocaba. A proposta desse livro, eu vou voltar um pouco mais na história. Em todo o traçado de tropas, desde Viamão até Sorocaba, existe uma preocupação de reviver esses caminhos, de reconstituir esses caminhos, o que não é muito fácil, porque tem nomenclatura antiga, tem trechos que foram devastados, assim, do ponto de vista ecológico, não tem estrada, não tem caminho, tem reflorestamento, não tem rio, tem represa. Então, há toda uma alteração em toda a região, desde o sul até Sorocaba. Então, o pessoal do sul tem trabalhado. Eu, inclusive, participei de uma excursão na serra, uma serra pesadíssima lá, para a gente chegar no berço do Caminho das Tropas. Foi lá na cidade de São José dos Ausentes, que vai sair em Araranguá, que é um dos pontos iniciais do Caminho das Tropas. Mas o meu sonho era fazer o território paulista. Era escrever a história do Caminho das Tropas, setor de São Paulo. E esse setor de São Paulo, voltando até 1700, é Sorocaba. Todo esse trajeto que hoje vai de Sorocaba até Itararé, que era a divisa de Sorocaba com Curitiba, tudo isso é o Caminho das Tropas. E é esse trecho que me seduziu. Tenho trabalhado, várias vezes eu viajo lá para o sul, vou conhecendo um pedaço de Araçoiaba, um pedaço de Capela, um pedaço de Sarapuí, Itapetininga, Buri, Itapeva, Itararé, e vou somando esse material, que agora eu coloquei num livro só, que se chama No Rastro das Tropas, que é uma identificação do que foi e do que resta do Caminho das Tropas
na região de São Paulo, no território de São Paulo. Quando você se decide a levantar a história e descobrir os elementos antigos de uma determinada passagem histórica, de um determinado capítulo histórico, você sempre sonha em encontrar um prédio velho, encontrar um monumento caindo aos pedaços, um morro com uma igrejinha em cima, uma cruz na beira da estrada. Você só pensa nisso. Você só pensa nesse patrimônio material, que é o que mais sobressalta aos olhos, tal. E eu, quando saí para conhecer o Caminho das Tropas, eu saí pensando, vou achar fazendas, vou achar pousos, vou achar invernadas, porteiras caindo. Foi isso que eu pensei. E, na realidade, eu achei uma fazenda, a Fazenda São Rafael, lá em Buri, que pertenceu ao Brigadeiro Tobias, caindo aos pedaços. Mas o que mais encontrei, o que me impressionou, foi a cultura imaterial. Essa está viva. Eu costumo dizer que essa é a alma tropeira. Tem gente como vocês aqui nesse momento, entrevistando sobre tropeirismo. Tem gente nesse momento aqui filmando sobre tropeirismo. Tem gente nesse momento aqui falando de tropeirismo. Isso é cultura tropeira. Isso é alma tropeira. E os que estão lá fora andando a cavalo, andando de mula, os que estão lá fora criando cavalo, criando mula, os que estão compondo, os que estão pintando, esculpindo, tudo isso era uma cultura que eu não somava na hora de se falar em preservação. E ela não precisou de lei, nem decreto, nem recurso para se manter. Ela se manteve espontaneamente. O cara pega a viola dele, vai no bar, vai na família, vai na festinha e toca um cururuzinho, que é do tempo das tropas, que vem do tempo das tropas. Eu, vira mexe, estou lá anotando, escrevendo, fotografando coisas ligadas ao tropeirismo. Tem gente compondo músicas de tropeiro, tem gente dançando, tem gente pintando, tem gente colocando quadros na parede, tudo em nome do tropeirismo. Então, essa é a grande novidade para mim, que há mais de 30 anos estudo o trabalho do tropeirismo. Eu até fiquei entusiasmado. Falei, pô, o tropeirismo existe. Fui numa reunião há poucos meses em Itatuí. Eu vi 2 grupos de fandango, deram um show. E a presença do público assistindo aquilo lá, ensandecido de ver aqueles meninos dançando. É o grupo de fandango de Tamanco, de Ribeirão Branco, perto de Capão Bonito, e o grupo de fandango aqui de Capela do Alto, do grupo da família Lara. Isso daí é rastro das tropas. É cultura que vem dos avós desses 2 grupos e é repetido hoje por crianças. Até no livro deve ser a foto desses meninos de 10 anos, de 8 anos, já dançando fandango, já tocando violinha. Então, isso para mim é a grande descoberta nessa viagem que eu fiz no roteiro de Itararé. Grande descoberta, e vou falar mais ainda, um grande incentivo a que eu continue estudando mais, procurando mais a respeito do tropeirismo. Falar de história nessa região nossa, que é o Sudeste Paulista, Sorocaba, a Itararé, dentro do projeto específico que nós estamos realizando, é uma grandeza. Talvez não tenha excluído, é lógico, São Paulo, a cidade, excluído São Vicente, o litoral onde o Brasil nasceu, onde São Paulo nasceu. A região de Sorocaba é a mais histórica de todo o interior de São Paulo e está entre as primeiras do Brasil. A nossa história começa em 1599,
Quer dizer, a nossa história começa no século do descobrimento, 1599. Quando chega a Sorocaba, o Sardinha, o pai, e o filho, e descobrem minérios, a princípio pensando que era ouro e pedras preciosas, no Morro Araçoiaba. A partir daí, começa uma explosão social, humana, nessa região de Sorocaba, que era tudo sertão. A partir da Grande São Paulo, vamos falar em linguagem atual, a partir da Grande São Paulo, Sorocaba era o primeiro aldeamento, o primeiro povoamento. E isso começa com Dom Francisco de Souza, que resolve investir na descoberta do Sardinha. Afonso Sardinha pai e Afonso Sardinha filho. Começa a investir nesse projeto. Aí começa a nascer Sorocaba, não dá certo a vila de Nossa Senhora de Montserrat, passa então para Pirajibu não dá certo, passa para Sorocaba, até que nós chegamos a 1732, 33, quando Sorocaba é beneficiada pela passagem das tropas, sediando o mais importante evento comercial do Brasil na época, que foi a Feira de Moares. É nesse contexto que nós vamos localizar figuras importantíssimas dentro da história de São Paulo e do Brasil. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar. Tem umas 10 fazendas nesse trecho. Criava milhares de mulas, de éguas, de cavalos, de gado. Nasceu em Sorocaba, era uma figura nossa. Aqui, entre Araçoiaba e Sorocaba, você vai encontrar Ipanema, que hoje pertence a Iperó. Ipanema é o berço da siderurgia nacional. Quer mais? Ipanema é o berço do Varnhagen, pai da história do Brasil. O cara mais importante no deslindamento da história do Brasil. Se você continuar andando, você vai chegar em Capão Bonito e vai encontrar lá ainda quem se lembre do lendário Matarazzo, o nome mais importante em qualquer história de tropeiro de carga do Brasil. Um homem que chegou com poucas posses, com poucos bens ao Brasil, comprou 4 mulinhas, 5 mulinhas, e com essas mulas ele construiu o maior império econômico, industrial de toda a América do Sul. Francisco Matarazzo. Ele, em várias oportunidades que ele foi entrevistado, ele ainda falou que ele sentia orgulho de ter sido tropeiro, de ter sido bruaqueiro. Quando você chega em Utinga, é Itinga ou Tinga, é um bairro que tem onde está hoje a UFSCar. Ali tinha um sítio, é o Bento Manuel Ribeiro. Nasceu ali no Itinga. E se tornou mais tarde um dos poucos marechais do Exército Brasileiro. É figura de destaque na guerra dos Farroupilhas. E ele nasceu em Sorocaba. E foi levado, quando os pais resolvem ir para o sul, ele é levado dentro de uma bruaca. Ele é levado lá para o Rio Grande do Sul. São 2 irmãos pequenos, um fica numa bolsa, outro fica na outra bolsa, e um terceiro irmão puxa a mula. Esse terceiro irmão, que vai levar os meninos aqui de Sorocaba até o Rio Grande do Sul, vai ser mais tarde o grande herói da Guerra das Missões, da conquista dos 7 povos das missões, que o nome dele era Gabriel Ribeiro. Como ele era filho de uma índia com o pai tropeiro, ele foi criado com a mãe numa tribo. Ele sabia falar muito bem a linguagem indígena. Então, naquele grande episódio de briga dos espanhóis, índios e portugueses, o único cara que pôde chegar nos índios e dar o recado correto: olha, o que os espanhóis querem fazer com você é sacanagem, o negócio de vocês é com o Brasil é com os portugueses,
e ele falava a língua deles. E foi nesse papo, né, entre índios que se resolveu a questão dos 7 povos das missões. E ele é apontado como uma das figuras mais importantes no processo. Então, para você ver, você imaginar, essa região nossa é muito rica. Sem falar Sorocaba, que depois é o berço da indústria têxtil, sabe? Sorocaba que se transforma num grande centro produtor de laranja. E quando a gente fala Sorocaba, não é só Sorocaba. Nisso tudo entra Votorantim, entra Capela, entra Araçoiaba, entra Iperó, que era tudo uma Sorocaba. Eu costumo dizer isso, eu destaco bem no livro, que ninguém que mora dentro da nossa região, embora fora daquela mancha da estrada das tropas, fora da mancha da estrada geral das tropas, não é porque não está ali. Hoje quem está aí é Itararé, Itapeva, Taquarivaí, Buri, Itapetininga, Lambari, Capela do Alto, Araçoiaba, Sorocaba. Mas fora dessa, existe toda uma região de 30 e tantos municípios que tem o DNA do tropeirismo. Por quê? Porque elas nascem de Sorocaba. Se Sorocaba é tropeira, ela nasce de Sorocaba, ela tem o DNA tropeiro. Campina de Monte Alegre, que ficou fora, mas não aceita de ter ficado fora, porque durante muito tempo ela pertenceu a Buri, e Buri era do caminho das tropas. Então tem toda aquela região ao lado de Itararé, de Itapeva, Itaberá, Itaporanga, são todos municípios que nasceram dentro do chamado Vale das Tropas, ou Corredor das Tropas. Então esse pessoal tem o DNA das tropas. Eles concorreram com gente para as tropas, eles concorreram com abastecimento das tropas, eles concorreram com a mão de obra. Você vai encontrar em Sorocaba hoje um verdadeiro cadinho de gente da região, um grande número veio em função do tropeirismo. Esse eu acho que é um ponto que ainda merece ser estudado. Eu faço um en passant bastante leve a respeito dessa questão, mas ela merece ser estudada. Tanto que nós temos um bairro aqui em Sorocaba, eu acho que é Iguatemi, que todas as ruas são nomes de cidades da região. Então ali tem Itapetininga, tem Iperó, tem Guapiara, tem Buri. Isso faz parte dessa integração. Não só através do tropeirismo, ou bastante através do tropeirismo. E você vai encontrar essa integração também dentro da região com estrangeiros. Você vai pegar alemães que estão em Tatuí, que estão em Itararé, que estão em Araçoiaba, em Sorocaba, que foram tropeiros, italianos, espanhóis. Todo esse pessoal ele vai se engajando nessa atividade, que é a atividade principal, que é a atividade mais importante da cidade e da região durante quase um século e meio. Eu não podia encerrar esse ligeiro bate-papo sobre o nosso livro, que está para ser lançado, sem falar da pessoa mais importante da literatura tropeira do Brasil. Eu estou falando do padre Luiz Castanho de Almeida, ou melhor, Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, que todos conhecem como Aloísio de Almeida. Esse homem, ele viveu durante quase 40 anos preso, vítima de uma moléstia muito grave, que aos poucos foi roubando todos os sentidos dele. A primeira vez que ele sentiu, ele era vigário da igreja de Bom Jesus dos Aflitos, e ele ajoelhou numa via sacra e não conseguiu levantar. Aí começa o Calvário, coincidentemente numa via sacra, começa o Calvário do Aloísio de Almeida. E assim, mal falando, mal ouvindo,
mal enxergando, trêmulo, mal andando, ele conseguiu escrever a história mais bonita do interior paulista. Ele conseguiu ser a fonte de informações dos grandes historiadores que vieram durante e depois dele aqui para fazer a história de São Paulo. Tem um médico em Pereiras que é também historiador. Ele trabalha na história de Pereiras e era um grande amigo do padre, do Aloysio de Almeida. Pelo fato de vir buscar informações com o padre, eles acabaram amigos e ele acabou sendo um grande assistente do padre durante essa peregrinação dele aqui na Terra, cheio de problemas de saúde. E depois que o padre morreu, esse médico, que está citado no livro, nas páginas sagradas do nosso livro, esse médico, antes de começar a palestra dele sobre Aloysio de Almeida, que ele achava um anjo, ele pede para o público rezar antes de ouvir a palestra dele. Então, esse médico fala que nunca viu uma pessoa tão impressionante em termos de coragem, de luta, de bravura, dedicando à história da cidade. E ele mostra, através de documentos, a evolução dos garranchos. Ele escrevia 4 linhas numa lauda de A4. Isso quer dizer que ele estava escrevendo quase que com sangue, com dor. Por isso que nós chamamos essas páginas de páginas sagradas, que vai ser, espero que seja, o grande coroamento do nosso livro. Muito obrigado.